Meus irmãos, vamos abrir Salmo 139, versículo 23 e 24. Nós gostaríamos nessa noite de continuar com o mercador celestial, baseado em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. E assim, se Deus permitir, na próxima oportunidade, nós terminaremos com o versículo 20. Mas hoje ainda nós vamos estar no capítulo 3, do versículo 17 e 18. Vamos buscar lições para nossas vidas, um momento de tamanho, amados irmãos, dificuldade da igreja no geral. Vamos orar. Pai querido, é só pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça e Tua misericórdia, que podemos ouvir a Tua voz, que o Senhor possa abrir nossos olhos, destrancar nossos ouvidos, ganhar o nosso coração, ganhar o nosso servir, o nosso andar. Revela-nos mais e mais as glórias do Teu Filho, Senhor. Necessitamos tanto de Ti, Pai. Desperta-nos, restaura-nos, vivifica-nos, acorda-nos pela Tua graça e Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre nós temos que estar avaliando os nossos corações. E aqui o Salmo 139, no versículo 23 e 24, nós precisamos, essa é uma das orações mais profundas da Bíblia, em relação àquele que se sente diante do caminhar, ainda muito distante daquilo que Deus quer para nossas vidas. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus. A sondagem é uma coisa profunda. Ele está dizendo: sonda-me, ó Deus. Sonda onde? O meu coração. Não é minha mente. A nossa mente, nós podemos estar cheios da palavra de Deus, mas o nosso coração, será que tem ganho, amados irmãos, do modo crescente, a visão de Cristo, o amor a Cristo, a dependência de Cristo, a adoração a Cristo, a centralidade de Cristo em nossas vidas? E ele continua: prova-me é colocar em circunstâncias onde Deus vai obter de nós o que está em nosso coração, não o que Deus sabe. É nós que vamos ver aonde que está os nossos corações. Deus já sabe. Deuteronômio 8 diz assim: eu levei vocês para o deserto para te humilhar, para saber o que está no teu coração, se vocês guardavam os meus mandamentos. E irmãos, nós sabemos a tragédia que houve no deserto. 11 murmurações. E onde a grande maioria daquele povo não entrou nas insondáveis riquezas em Cristo Jesus, que é Canaã. Aquela geração toda morreram no deserto. Só Josué e Caleb, abaixo de 20 anos, entraram. E os outros morreram no deserto. Irmãos, será que também nós não estamos morrendo no deserto? E ele diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau, quer dizer, no meu andar, e guia-me pelo caminho eterno. Mas, irmãos, o que ele está dizendo? Senhor, eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero odiar o que você odeia. Eu quero que o meu coração seja conformado ao coração de Jesus. Quando nós vamos lá em Apocalipse, vou citar Apocalipse capítulo 2, que é a primeira igreja de Éfeso. Não vamos estudar sobre ela, mas uma coisa pontual, no sentido que nós vamos ver Laodiceia, e essas, já falamos, essas igrejas, elas são históricas, elas existiam, mas elas são proféticas e são espirituais. Nós temos delas todas 5, Deus pedindo para arrepender. E também temos 4 últimas delas falando sobre a vinda de Jesus. Isso quer dizer que essas 4 últimas, elas estão inseridas na vinda de Jesus. E essas 4 últimas inseridas na vinda de Jesus seria Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 4 falam sobre a vinda de Jesus Cristo.
Quando nós olhamos o capítulo 2, nós sempre lembramos da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E quando termina a carta, capítulo 6, você pode ver lá, ele vai dizer, se guarda no amor, porque ele está centralizado o amor a Deus. O que faz a igreja do Senhor se afastar de Deus é a falta de amor a Deus. É amor a qualquer outra coisa. Por isso que ele vai dizer para essa igreja de Éfeso, ele vai dizer, ó, vocês deixaram o primeiro amor. Vocês reúnem bem, vocês cantam bem, pregam bem, estão preocupados com as heresias, vocês perseveram na doutrina, mas eu não estou lá. Vocês fazem isso não porque vocês me amam, vocês fazem isso porque vocês amam a igreja antes de me amar. Se amamos a Cristo, devemos amar a igreja, que é o corpo de Cristo, mas não podemos inverter. O corpo de Cristo só é uma realidade quando nós amamos o cabeça, ouvimos o cabeça, somos nutridos pelo cabeça, como a videira, o ramo precisa da videira. Se o ramo não permanecer na videira, ele não recebe o sumo, o alimento, a capacitação da videira. Então ele não pode dar fruto. Porque o que Deus está procurando dentro da sua igreja é o fruto. E todas as cartas, ele diz, ouça o Espírito diz a igreja, e Deus está procurando o fruto. Que fruto? O seu filho. Ele diz, se você permanecer em mim, se você permanecer na minha palavra, se você permanecer no meu amor, você vai dar muito fruto. Está vendo, amados irmãos? Se você quiser conhecer o Filho de Deus, olhe os frutos. Você não conhece as pessoas pelo que elas dizem. Você conhece as pessoas pelas que elas amam, aquilo que elas amam. Qual a prioridade da sua vida? Qual a consagração da sua vida? Você conhece. Então você vê aqui e vai dizer, olha, cadê o primeiro? E eu vou citar algumas coisas, amados irmãos, em relação a isso. Primeira delas, você abandonou o seu primeiro amor. No geral, a igreja abandonou. Porque no geral, a cristandade está numa ruína. Não é fácil, não é difícil entendermos isso, irmãos. Nunca houve na história da igreja a época mais ruim em relação a testemunho da igreja do que hoje. Só houve no Velho Testamento juízes. E fora disso, a partir da igreja em Atos, nunca houve, amados irmãos, uma situação tão difícil da igreja no geral. Um esfriamento, uma falta de amor a Cristo, uma falta de devoção a Cristo, onde as pessoas não suportam e não querem ouvir sobre a cruz de Cristo, sobre a vida de consagração, santidade, a vida de união com Cristo. Não, as pessoas não querem ouvir sobre o pecado, não querem ouvir sobre o inferno, sobre o céu, sobre julgamento, eles não querem ouvir. E nós vemos hoje o retrato, amados irmãos, que é Laodiceia, que nós vamos chegar lá. Laodiceia nada mais é que a Filadélfia, que depois de um tempo abandonou. Ele deixou de temer a Deus, de permanecer na palavra do Senhor. Mas tudo começa pelo quê? O amor. O amor. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Podemos dizer, onde está o teu amor, está o teu coração. Então a pergunta já é essa, e nós vemos em Jeremias 2, aquela colocação de Jeremias 2 tão tremenda, que Deus vai dizer assim, olha, aonde que está a sua afeição a mim? Falando para o povo de Deus que vai para a Babilônia. E Deus usando Jeremias para alertar o povo. E o povo estava o quê? Na idolatria. A gente pensa, amados irmãos, que idolatria, nós fazemos um ídolo, colocar. Existe uma idolatria muito maior que é interior. Que é a idolatria de nós mesmos. Idolatria da nossa vontade. Idolatria da nossa mente. Idolatria daquilo que eu acho que é certo e o que é errado. Ah, meus irmãos, existe uma guerra dentro de nós, onde o trono sou eu ou é Cristo?
Quando eu está no trono, amados irmãos, nós perdemos a visão de Deus. E vamos ganhar a visão voltada para nós mesmos. E foi isso que Satanás fez lá em Gênesis 3. Tirar a visão de Deus, infalível, a palavra dele eterna, fiel, para tirar e colocar os olhos fora de Deus. E o homem que Deus fez para ser governado por Deus, agora ele é governado por ele mesmo. Eu sei que eu faço a minha vida, eu conduzo a minha vida, então chama-se antropocentrismo. A igreja virou uma igreja antropocêntrica. Ela devia ser teocêntrica, cristocêntrica. Não, ela é antropocêntrica, é voltado para o homem. Nós unimos por causa do homem, nós cantamos por causa do homem, pregamos por causa do homem. Não, amados irmãos. E ele vai perguntar, ele fala assim: vocês eram consagrados a mim. E Deus pergunta: que injustiça eu fiz com vocês? Qual é o motivo? Qual o motivo que você está deixando o primeiro amor? Qual o motivo que está deixando de congregar, de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar o Senhor, de viver como igreja de Cristo, corpo de Cristo? Qual o motivo? O que tem atraído? A frieza começou do meu lado ou do seu. Deus está dizendo: onde que começou a frieza? Do meu ou do seu lado? A minha nunca. Eu sempre te amei, meu amor é imutável. Mas do seu lado tem uma frieza. Você está me esquecendo. Você está procurando assembleias onde agrade você, não onde agrade Cristo. Por isso, muitos irmãos pulam, e a vida não entra ajustada através de Cristo. Porque estão procurando se ajustar, não a Cristo, mas a uma assembleia. Nós precisamos ser ajustados a Cristo e seremos ajustados à assembleia. Não inverte. Que iniquidade, que crueldade você encontrou em mim? Deus estava perguntando em Jeremias 2. Que injustiça! O que eu fiz para você estar nessa frieza, insensibilidade? Essa negligência? O que eu fiz? É terrível, Isaías. As perguntas são terríveis. Você pode apontar uma palavra ou ação minha como desculpa para afastamento do seu coração? Tornei-me menos amável, menos amoroso, menos gracioso, mesmo menos fiel para com você? Deus está perguntando. Aí Jeremias diz assim: vocês não me perguntam onde está o Senhor. Os sacerdotes não perguntam mais onde está o Senhor. Vocês cavaram cisternas rotas que não retêm água e deixaram um manancial de água vivas. Esta, meus irmãos, é a colocação para nós nesse tempo e também para a igreja de Laodiceia. Você abandonou o seu primeiro amor. E o que ou quem você substituiu? Amados irmãos, existe assim um ditado que diz: a mente vazia é a oficina do diabo. Não existe mente vazia, irmãos. Não existe. Está vazia de Deus, mas está cheia de outras coisas. O que tem ocupado a nossa mente? O que tem direcionado a nossa mente? Se o poder de amar cessou em seu coração, se contraiu? Ou existe algum segundo amor que usurpou o primeiro amor, que é o mundo, a sua vida familiar, os seus filhos, sua esposa, o seu trabalho, o seu negócio, os seus estudos, o seu intelecto? O que é que está ocupando o seu coração? E preste atenção, amados irmãos. Um dos aspectos muito sérios são as nossas famílias. E olha que Jesus disse, Lucas 14: se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Mateus 10 vai dizer assim: se você amar mais seu pai, sua mãe, sua família, você não pode me seguir.
Quantas pessoas estão optando em ouvir a esposa ou o marido e não ouvir a Deus, e tomando decisões erradas. Depois não entende por que é que está se afastando. O mundo, a literatura, a política, a ciência, seja o que for, meus irmãos, você abandonou o seu primeiro amor, e o que você ganhou com isso? Olha a sua vida. Quantas pessoas já disseram, eu não gosto de lá, porque lá só prega a cruz. Vai olhar a vida dessas pessoas. Olha, irmãos. Veja. Com compaixão, misericórdia. Mas as pessoas não querem. Eles querem outra coisa. O que você ganhou com isso? Uma vida mundana, carnalidade, uma posição social, amizades novas dentro da sociedade, despontar com seus valores terrenos, financeiros. O que essa estranha mudança de afeto caprichoso fez por você? Nada. Está afundando você. Está afundando. Isso fez de você um homem mais feliz, mais santo, mais verdadeiro, mais forte, mais nobre, mais sério? Não. Não. Desarmou a inimizade do mundo, conciliou com o diabo. Porque o mundo jaz no maligno. Se você está amando o mundo, você está amando quem? O príncipe do mundo. Irmãos, pergunte ao seu coração qual foi o ganho que você teve de abandonar Cristo. Chama-se apostasia, estar à margem do caminho. É uma derrota diante de Deus. E nós vamos vendo a vida conjugal, a vida familiar e a vida. Você pode ficar muito rico e ser a pessoa mais miserável desse mundo. É o que está na Laodiceia. Laodiceia. Outra pergunta para mim e para você. Essas são algumas das coisas para as quais você trocou o seu primeiro amor. Por esses você vendeu o seu Senhor. Olha a igreja, irmãos. Se vendendo. A pessoa cobrando 20 mil para trazer uma palavra. A igreja pagando o cantor que diz que vai adorar a Deus, pagando 10, 20 mil para uma hora. Olha, irmãos, isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso é um espetáculo, isso é um show mundano, carnal, na alma. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores, não é adoração. Primeiro adorador. O adorador ama o Senhor, ele conhece o Senhor, ele continua conhecendo a Deus, ele se entrega ao Senhor, ele consagra ao Senhor, ele tem visão de Cristo, ele quer ter mais visão de Cristo, ele quer amar mais Cristo e ser conformado a Cristo. Irmãos, devemos julgar cada um de nós mesmos. Será que estamos vendendo Cristo por 30 moedas de prata? Quantas pessoas têm negociado Cristo? Quantas igrejas negociam Cristo? Em nome de Cristo, saqueando a igreja. Em nome de Cristo, enriquecendo. Pastores que têm salário de 150 mil por mês. Irmãos, isso não é normal, irmãos. Isso não é normal. E nós, segundo Coríntios 11, diz assim, 3. Eu temo, Paulo, naquela época, eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou a Eva, vocês sejam enganados e vocês se apartem da simplicidade e devoção a Deus. Por quê? Naquela época, vocês estão ouvindo um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, e vocês estão tolerando. Estão tolerando.
Vocês estão achando que é normal. Por isso que Paulo, para essa igreja de Corinto, com todos os dons, com todo o que se pode imaginar que estivesse lá, mas uma igreja no pecado, ele vai dizer: eu não quero saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado, porque é a solução para toda a nossa vida. Mas as pessoas não querem. Amados irmãos, na verdade você não renunciou a Cristo, mas desceu da sua nobre elevação, onde que Deus nos colocou, vivendo uma vida abaixo daquilo que Deus nos colocou. Ele nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para viver uma vida de dependência, confiança, de adoração, de serviço. E quem é você que acha certo dar a pena meio coração àquele que pede tudo? Como é que Deus disse? Perguntaram os fariseus para ele: qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus do quê? Todo o coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. É todo, é integridade, amados irmãos. Deus não quer partes. Deus não quer um coração dobre. Uma hora está aqui, uma hora está lá, em cima do muro. Não, com todas as dificuldades e todas as nossas pendências, nossa miséria, mas queremos o Senhor, queremos que o coração, nosso coração esteja em Cristo e somente nele. Jesus continua dizendo: você me ama? E olha lá Apocalipse capítulo 14, versículo 20: eis que disciplina quanto amo. Deus continua amando. Em Éfeso, sem coração, refaça os seus passos imediatamente, volte para a fonte do amor. É o que ele está dizendo para a igreja de Éfeso. Volte imediatamente para a fonte do amor. Vocês aprenderam a reunir, vocês aprenderam a cantar, vocês aprenderam a pregar, vocês têm uma vida aparentemente doutrinariamente correta, mas eu não estou lá. Está dizendo: volta, arrepende-te, quebranta-te, entrega, renuncie essa vida, porque eu não estou lá. Meus irmãos, Laodiceia chama-se Opinião Popular. Esse nome é a Igreja do Povo. Opinião Popular. O que o povo quer? Ele quer um templo de Salomão, então vamos construir para ele. O que ele quer? Uma igreja toda enfeitada de preto. Vamos dar para eles, afinal de contas. O que eles querem? Uma banda dos jovens divertem. Vamos dar para eles. Irmãos, nunca na história da igreja chegamos ao patamar que estamos. Nunca. E Deus, pela sua imensurável graça, Ele faz um convite para mim e para você. Está lá no capítulo 3. Olha aqui, versículo 18. Que Deus aconselha eu e você? Como é que podemos sair dessa circunstância, meus irmãos? Onde Jesus está do lado de fora, você não é quente nem frio. Muitas vezes você é quente para o mundo, para a carnalidade, e frio para Deus. Você é quente para as posições sociais desse mundo, mas não quente para a devoção e humildade a Cristo. O que eles haviam perdido? Eles haviam perdido o vigor da fé. Eles haviam perdido o que, amados irmãos? Os valores celestiais. Eles haviam perdido as vestes que fala do caráter de Cristo. Eles haviam perdido a visão. A visão. E não é isso hoje, irmãos. Qual é a fé hoje? A fé na fé? Não! A fé em Cristo Jesus é um dom de Deus. Como é que as pessoas vão se arrepender de crer em Jesus Cristo? Através do Evangelho, pela pregação de Cristo. Fora disso, não é pelo show, não é pela cantoria, não é pelo blá blá blá, não! Pregação de Cristo, e somente Cristo,
através da sua palavra verdadeira. Oh, meus irmãos, é o poder de Deus operando através da sua palavra. Aquele que não nasceu do Espírito e da água. Presta atenção, irmãos. A palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus hoje na igreja? Onde está a palavra de Deus no povo de Deus? Hoje, a maior ignorância bíblica está dentro do povo de Deus. O muçulmano, o moleque desde pequeno, ele é ensinado a decorar. E hoje, meus irmãos, não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a Cristo. Por isso nós aceitamos todas as distorções que nós temos aí, as barbaridades. E as pessoas vão atrás de uma, atrás de outra, tal. Eu vou no local onde que eu vou me sentir bem. Não, meus irmãos. Onde você prega a Cristo, você não vai se sentir bem. Mas você vai ser salvo, liberto, transformado e curado pela graça de Deus. Não é para alegrar a alma, uma alma doente. Quem trata uma alma doente é Deus, através do Espírito Santo de Deus. Não é pela cantoria, não é pela gritaria. Onde tem isso no Novo Testamento? Não tem. Mas nós inventamos para alegar aqui almas doentes que estão indo para o inferno. Não nasceram de novo, porque as suas vidas não batem com o novo nascimento. Continua um velho homem vestido com uma religião, mas é o velho homem. A religião que Adão tentou colocar, quando ele pegou aqueles árvores, matos e cobriu a sua vergonha. É a religião. Mas Deus foi lá, tirou aquela vestimenta que ele colocou, Adão colocou, e Deus colocou a vestimenta que Deus coloca, que é a vestimenta da justiça do seu Filho. Somente assim somos aceitos diante de Deus. Irmãos, como é que nós vamos viver essa vida? Então são 3 coisas aqui que nós vamos ficar nessa noite sobre isso. Ouro fala de uma fé viva, provada pelo fogo. Irmãos, a gente fica até admirado, né? O povo de Deus, ele fica com medo da política, medo dos governos. Cadê a fé viva? Olha aqueles amados que iam nas arenas, aqueles irmãos que eram queimados, tinham que confessar a Cristo ou não, eles confessavam a Jesus. Olha o que aconteceu isso conosco, irmãos. E o povo de Deus acuado, medroso. Não é para enfrentar a política. O povo de Deus não foi chamado isso. O povo de Deus foi chamado para ser luzeiro diante desse mundo de trevas. Luzeiro. Uma fé viva, roupas, vestes brancas, fala do caráter de Cristo. Não é isso que está precisando? Uma fé viva em Cristo Jesus. Com arrependimento, quebrantamento, reconhecer que está entrando, está no caminho errado, se afastou de Cristo, Cristo não é o centro, o seu amor está dividido. Terceiro, pomada para os olhos, que é colírio. Para que colírio? Porque nós estamos com os olhos embaçados, nós estamos com uma catarata espiritual, precisa trocar a lente. E quem troca a lente é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode abrir os meus olhos e os seus olhos para nós enxergarmos. Mas irmãos, você lembra de Eliseu, seu moço? Eliseu estava tranquilo, porque diante de todo aquele exército em volta dele, ele sabia que tinha outro exército. Mas aquele moço, desesperado como nós, aí o que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do moço. Abriu os olhos, aí ele viu: irmãos, eu e você precisamos urgentemente da igreja de Cristo de uma visitação do Espírito Santo, abrindo nossos olhos
iluminando os olhos do nosso coração, para nós possamos contemplar a beleza do nosso Senhor, amados irmãos, e saber qual é o nosso chamado, que é o chamado de Deus, a herança de Deus, a propriedade de Deus. Somos um povo do Senhor, propriedade exclusiva dele. Mas eu gostaria nessa noite, amados irmãos, de falar um pouquinho sobre visão. Vamos lá em Provérbios, capítulo 29. O que falta aí a mim e a você? Vigor espiritual. Vigor celestial através da fé. O meu justo viverá pela fé. Segunda coisa, é o caráter celestial. É Cristo sendo formado em nós. Terceiro, é uma visão celestial. É uma visão das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Então são três coisas que ele está dizendo aqui, esse mercador celestial está dizendo para eles comprarem. Não é com dinheiro, irmãos. É com arrependimento. Ele vai dizer, arrependei-vos. É com arrependimento. Arrepender por quê? Porque vocês estão frios. Porque estão deixando de lado. Porque eu estou do lado de fora. Porque eu não faço parte da sua vida. Eu não sou prioridade na sua vida pessoal, conjugal, familiar, no mundo. Não sou. Arrependimento. Olha, irmãos. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Irmãos, nós temos ouvido a voz de Deus. Você sabe por que Jesus está do lado de fora? Porque eles deixaram o primeiro amor. Deixaram a fidelidade a Deus. Separação do mundo. Submissão a Cristo. Uma vida espiritual vivificada pelo Espírito Santo. Uma vida de amor entre os irmãos. Uma vida que perdeu, amados irmãos, a excelência do corpo de Cristo, a igreja. Uma realidade espiritual. E Jesus está do lado de fora. Mas a porta está aberta. Para quê? Mundanismo. Vamos colocar o mundo dentro da igreja. O que o jovem gosta? Vamos colocar dentro da igreja. Vão atrair os jovens. E é isso que tem feito. E nunca houve na história jovens tão pouco comprometidos com Cristo. Igreja tão pouco comprometida com Cristo. Porque a porta está aberta. Não para Cristo, mas para aquilo que é do mundo, da religião, da alma doente, do que Satanás traz para que percamos a sensibilidade, o amor, a devoção a Jesus Cristo. Vamos aqui, amados irmãos, lá no Provérbio 29, versículo 18. Então foram três coisas que Deus está falando. Compre ouro refinado pelo fogo, uma fé provada pelo fogo, uma fé que não se vende, que não recua, uma fé não vacilante, uma fé que crê apesar de todas as circunstâncias. É isso que 1 Pedro vai dizer. A sua fé provada redunda o quê? Louvor e glória a Cristo Jesus. Vestimentas brancas, fala de santidade, fala de caráter de Cristo. Testemunho e colírio para a ação do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para contemplar as belezas do nosso Senhor, amá-lo mais, nos apegar mais a Ele. Provérbio 29, versículo 18 diz, não havendo profecia, e aqui o termo pode ser visão, o povo se corrompe, se dispersa, desintegra, mas o que guarda a lei, esse é feliz, esse é bem-aventurado. Você está vendo, amados irmãos? O que está faltando aqui? O que está faltando na igreja de Cristo? Visão. A igreja tem visão dela mesma, tem visão do mundo, mas não tem visão de Cristo.
mundanizados. As três coisas que tem no mundo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A Bíblia diz que o amor de Deus não está lá. Então nós vemos aqui, irmãos, o que precisa que está dizendo lá. A igreja perdeu a visão. Eu sou rica e abastada. A visão que ela tem dela mesma, ela diz: eu digo, vocês dizem para você, se são ricos e abastados. Agora eu digo para você, na minha visão, na sua visão você está, mas na minha visão você é pobre, cego, miserável e nu. Você é pobre porque você perdeu a riqueza maior do amor a Cristo. Você é nu porque manifesta a tua vergonha, porque você está ganhando o caráter de Jesus. Você é pobre porque você procura as riquezas desse mundo e não as riquezas celestiais, onde traça e ferrugem não corrói. E porque vocês são cegos, vocês perderam a visão celestial. Olha que Paulo vai dizer ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Qual a visão celestial de Paulo? Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Ele deu a visão celestial. A igreja mística de Cristo não é denominação, irmãos. A igreja de Cristo, formada por pedras que vivem, pedras que nasceram da pedra angular que é Jesus Cristo, estão sendo edificadas casa para Deus, para um sacrifício agradável a Deus, não é a nós, a Deus. Nós nos reunimos porque eu me sinto bem, eu me reunimos porque eu quero ouvir Cristo, eu quero amar meus irmãos, congregar, estar junto com meus irmãos, eu quero ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito lhe terá honra. Aquela igreja era soberba. Está vendo que eu tenho? Eu tenho um coral maravilhoso, tenho uma banda maravilhosa, um pregador com PhD em divindade. Nós temos tudo aqui. Irmãos, e Jesus está do lado de fora. A simplicidade de Cristo, Zé, chama atenção. A simplicidade, nós somos complexos e fazemos uma reunião complexa. A simplicidade. Uma reunião simples é uma reunião onde Cristo é o centro. E nós buscamos a Cristo, queremos Cristo, adoramos Cristo, consagramos a Cristo, queremos ver Cristo. É uma reunião simples. Quando nós colocamos toda aquela parafernália para dizer que aquilo é uma reunião, amados irmãos, homens na Cristo, onde o homem é o centro. Como há necessidade disso? Uma fé viva, provada pelo fogo das dificuldades. Um caráter formado em nós, o caráter de Cristo. Transformado de glória em glória a sua própria imagem. E não foi isso que Romanos 8 diz, versículo 29. Sabemos, e sabemos, será que sabemos? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Qual é o bem? Qual é o propósito? É que antes da fundação, Deus nos escolheu, nos elegeu para sermos conforme a sua própria imagem, e Ele ser primogênito de muitos irmãos. Aí está o foco. Por isso a Bíblia diz que é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A igreja não é para ela, para os outros. Não, é para Ele. Paulo diz assim: se eu quisesse pregar o Evangelho que agradasse as pessoas, não agradaria a Deus. As pessoas não querem o Evangelho hoje. Não querem. Porque o Evangelho é cruz. O Evangelho é você tomar a sua cruz. O Evangelho é ser crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo. É novidade de vida, é uma nova vida.
é viver num outro reino, é um outro povo, com outra mentalidade, um outro coração, ganhando cada vez mais o coração de Deus. É a maior necessidade, amados irmãos. Uma visão, uma visão renovada de Deus, importância e valor dessa visão. Uma visão cada vez maior. Olha só, quando Deus vai restaurar a coisa, Deus começa a dar as visões. Tudo que Deus vai fazer, Ele começa a dar as visões. Ele vai fazer o tabernáculo, Ele dá a visão para Moisés, vai no monte, 40 dias. Ele dá a visão, como que tem que ser o tabernáculo é celestial, porque fala de Cristo e a igreja. Quando termina o tabernáculo, dá de acordo com a visão de Deus, ao Shekinah, a glória de Deus enche aquele lugar. Quando vai construir o templo, amados irmãos, Deus deu a planta para Davi. Foi construído de acordo com a planta. O que aconteceu? Encheu a glória de Deus naquele lugar. Mas quando Neemias e Esdras construíram o templo, a glória não encheu. Já havia problema. Você está vendo? Quando Deus vai falar com Isaías, Ele dá uma visão para Isaías. E na visão de Isaías, o que ele vê? Eu vi a Deus. Santo, santo, santo. E quando eu via Deus, eu via a mim mesmo. E quando eu via Deus, eu via a santidade de Deus. E eu via o miserável pecador. Quando Deus dá a visão para Daniel, amados irmãos, Daniel cai. E Deus, pela sua graça, levanta Daniel. Ou você é muito amado. Quando Deus deu a visão para João na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Quantas pessoas dizendo que está tendo visão de Deus, irmãos? A visão da santidade de Deus leva a visão de quem nós somos aos pés de Jesus, arrependidos, entregues, reconhecendo nossa miséria e reconhecendo quão santo é o nosso Pai, o nosso Senhor. Tudo contrário à Bíblia. Tudo contrário à Bíblia. Então nós precisamos ganhar o começo da vida espiritual. Precisa de uma visão. João 3,3 vai dizer para Nicodemos, não tinha uma visão o quê? Religiosa. Ele tinha uma visão extremamente religiosa. Mas Jesus ele vai até Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar. Visão. Primeiro ganha a nossa visão. Nós nascemos cegos, João capítulo 9, cego de nascença. Se Jesus não colocar a mão, não abrir nossos olhos, nós nunca vamos enxergar. Por quê, amados irmãos? Porque é uma obra divina e precisa de visão e visão celestial. Diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 4, versículo 6. Visão. Mas só isso, amados irmãos? Não, uma continuação da vida espiritual. Por isso que você vai ver o Paulo orando a Efésios capítulo 1, do 14 a 19. Ó Senhor, que dê para esses irmãos aqui que nasceram de novo, que o Senhor dê visão, iluminação nos vossos corações, que eles possam compreender. Mas compreender o quê? Que é nós? Absolutamente não. Não. Compreender 3 coisas que está lá em Efésios. 3 coisas. O chamado de Deus, a herança de Deus e o poder de Deus na sua ressurreição. Que eles pudessem compreender. Qual é o chamado de Deus para mim e para você? Qual é a herança de Deus para mim e para você? Qual é o poder de Deus para mim e para você? O chamado de Deus para mim e para você é um chamado celestial. Rogo, meus irmãos, que andem de modo digno da vossa vocação, da vosso chamado. Deus nos chamou, Ele nos justificou, nos glorificou. Há um chamado celestial para nós, não um chamado terreno.
Segundo, a herança de Deus. Nós temos a herança, Cristo. E Deus está ganhando a herança dele. Qual a herança dele? O seu povo, onde Cristo habita, onde Cristo está sendo formado. É a herança de Deus. E o poder de Deus? É a ressurreição. Então nós precisamos ganhar de um modo crescente uma visão mais clara do Senhor. E quanto mais ganhamos, nós devemos render a Deus. Colossenses diz assim, Filipenses diz assim, cada um deve andar de acordo com Deus te revelou. Revelou, te iluminou. Irmãos, nós estamos que nem aquele cego, irmãos. Jesus toca naquele cego e pergunta para ele, você está vendo? Ele falou, olha, eu estou vendo homem, árvore, eu não consigo distinguir bem. E Jesus toca novamente e fala assim, e agora? Bom, agora eu sei. Eu sei que é o homem, eu sei que é a árvore. Irmãos, o povo de Deus está confuso. Está confuso. Não sabe aquilo que é de Deus ou que não é de Deus. Está mais mundanizado do que espiritualizado. Mas segundo aspecto que eu gostaria de colocar para os irmãos, a visão de Cristo como soberano cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? É o pastor? Não. É a entidade? Não. É o Supremo Concílio? Não. É Cristo. É Cristo, irmãos. Perdemos. As entidades têm tomado o lugar de Cristo e fazendo decisões fora do cabeça. Mas a palavra de Deus diz assim para mim e para você, nessa noite, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que é tudo e enche em todas as coisas. Tudo se resume a Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Colossenses também, havia problema naquela assembleia. E olha o que ele diz aqui, amados irmãos, ele diz aqui, o que eles estavam fazendo? Ele diz assim, versículo, e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus, corrigindo o foco, corrigindo o andar, corrigindo a nossa visão. Amados irmãos, se Cristo não tem sido cabeça, quem é o cabeça? É você. É o mundo, ou qualquer outra coisa. Por isso que parece um monstro. Falaram hoje do mundo evangélico, parece um monstro. Um fala uma coisa, tu fala outra, aquela coisa toda, aquela bagunça toda. Um reúne do sujeito, outro do outro, aquela bagunça toda. Por quê? Cadê o cabeça? O homem é o cabeça. E se o homem é o cabeça, a igreja é um monstro. O mundo não vai ver a beleza da igreja. Ele vai ver a deformidade da igreja. Porque o homem tem deixado Cristo. Não está retendo a cabeça. Não está obedecendo a cabeça. Não está dependendo do cabeça. Ouvindo o cabeça. Adorando o cabeça. Servindo o cabeça. Consagrando a vida ao cabeça, que é Jesus Cristo. Terceiro, amados irmãos, a visão de Cristo em seu senhorio universal. Quem que é? Quem que governa tudo? Deus é soberano. Então a gente ouve falar de guerras, tem 14 guerras em andamento nesse momento no mundo, 14. Onde está a nossa esperança? É muito triste isso aí. E tem irmãos nesses lugares. Nós devemos orar por eles. Mas a visão de Cristo, o seu senhorio. Olha o nosso Deus, amados irmãos. Todas as águas do mundo Ele põe no palmo da mão. Todas as areias do mundo Ele põe no palmo da mão. Ele é Deus soberano. Ele é Senhor. E nós temos perdido a visão do senhorio de Deus. Por isso, a igreja fica nessa circunstância, amados irmãos, preocupado mais com o mundo, preocupado mais com a política, com a economia, o que vai acontecer, Amados irmãos,
que vai acontecer para a igreja remanescente. Não importa. Uma coisa nós sabemos, que nós estamos debaixo da soberana graça de Deus e que Cristo vai voltar. E que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja o que for. Seja o que for. Aí a igreja fica preocupada, então eu vou colocar políticos lá que vai defender a igreja. Isso é uma piada. Se você achar para mim um crente verdadeiro que está lá, você me aponta. Se ele fosse verdadeiro, ele estaria lá. Olha, irmãos, avalie. Veja bem. Mas fala assim, mas Josué, olha o Josué lá no Egito. Olha a vida de José. Olha a vida de José no Egito. Olha bem. Olha a vida desses pretextos, desses que dizem são cristãos e pastores. Olhe. Olhe lá. Onde a Constituição está acima da Bíblia. A visão da igreja como o corpo de Cristo e de acordo com a medida, o modelo de Cristo, meus irmãos. A roupagem do povo de Deus deve ser roupagem de Cristo. A vestimenta de Cristo, o modelo é Cristo. Deus não tem nada mais sem Cristo como modelo. Ele pega Gênesis 3 e fala, a semente da mulher, está aqui ele. É ele. Então você vê todos, vai construir o tabernáculo, qual o modelo? Ele. Vai construir o templo, qual o modelo? Ele. Aí o homem constrói o templo no seu modelo. Deus vai lá e fala, derruba o templo. Porque agora o templo é Cristo. Ele é o modelo. E a igreja agora o que é? Templo do Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo agora habita em nós. A visão do vaso vencedor, irmãos. Oh, irmãos, a palavra de Deus diz assim, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Um vaso vencedor. Um povo de Deus vencedor. Um povo de Deus vencedor. É um povo que nega-se a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e segue Jesus. Esse é o povo vencedor. Não existe caminhada cristã sem arrependimento, sem quebrantamento, sem conformar a Cristo. Não existe caminhada cristã. Crescente, uma visão espiritual, tem que gerar, de um modo crescente, devoção a Cristo, conformidade a Cristo, andar, amados irmãos. Preste atenção, olha o povo de Deus hoje, onde está a honestidade? Onde está o compromisso com as coisas do Estado, do mesmo em relação a impostos e tantas coisas mais? Onde está o povo de Deus? No seu compromisso de ser honesto, de falar a verdade, de andar na presença de Deus? Onde está? Uma obediência, fruto do Espírito e testemunho do Senhor. Visão do sumo sacerdote celestial. Saber que na nossa fraqueza, na nossa tentação, nos nossos erros, nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo por mim e por você. Lá um trono de graça e de misericórdia. Podemos chegar a Ele, porque Ele é poderoso para nos salvar completamente. Aqueles que chegam a Deus, Ele pode salvar da nossa fraqueza, da nossa vida de incredulidade, da nossa vida pendências da nossa vida que não são resolvidas. Ou qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Se a minha e a sua visão não for de Cristo, não presta. A minha visão é da igreja, minha visão é do pastor, minha visão não sei o que, não presta. A visão de Cristo, amados irmãos, traz todas as outras coisas, mas outras coisas não é a visão. A visão de Cristo traz vida
espiritual. A visão de Cristo traz um progresso. Ele vai crescendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo. A visão de Cristo traz serviço. Ele ama a Deus, ele serve ao Senhor por amor a Cristo. Ele quer servir ao Senhor. Por isso, não nessa assembleia, só em todas a maioria da assembleia, a grande maioria reúne e vai embora, mas não serve a Deus na assembleia. A visão de Cristo, a testemunho real, a consagração, a glória de Cristo. Um coração voltado para Ele. Por isso o caminho da igreja só tem um para a restauração. É o caminho, está lá, Apocalipse, capítulo 14. De todas aquelas 7 igrejas, 5 é para se arrepender. 5. Arrependa-te da sua falta de amor. Arrependa-te da sua associação com o mundo. Arrependa-te da sua submissão a Jezabel. Quanta Jezabel não tem hoje? Arrependa-te de você ter uma ortodoxia religiosa, mas não tem vida de Cristo. Arrependa-te. Porque Jesus está do lado de fora. Arrependa-te. Volte. Tem que haver quebrantamento, redenção ao Senhor. Na sua misericórdia e graça. Irmãos, a Bíblia diz assim, que nós devemos conservar as palavras e mais com mais firmeza as palavras ouvidas para que dela não nos desviemos. Quantos nos desviaram? Chama-se negligência. Não tem problema. Tem problema sim. Você leva o nome de Jesus. Você leva o nome do Filho de Deus. Tem problema. Porque é um testemunho. Recebereis poder e descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. As pessoas acham que receber o Espírito Santo de Deus vai só fazer mais manifestações de dons. Deus deu isso também, mas mais. É ser mártir. Aquela igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era uma igreja mundana, carnal. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo, vida de Cristo, caráter de Cristo, santidade de Cristo, bondade de Cristo, humildade de Cristo. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. Mas aonde que está, irmãos? Isso nós temos que avaliar a nós mesmos diante de Deus. Não é você olhar de lado, olhar para outras assembleias. Não. Avalie diante de Deus, coloque diante de Deus sua vida. Se nós também não estamos na mesma circunstância, se nós temos deixado Jesus de fora, na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, se Jesus está do lado de fora. Ah, mas o que é isso, João? É quando Jesus não é o centro, não é o cabeça, e direciona, guia as nossas vidas através do Espírito Santo. É quando nós não obedecemos a Cristo, deixando de lado de fora. E é interessante, irmãos. Ele está do lado de fora batendo. Ele não desiste da sua igreja. E ele está batendo. E nós estamos fazendo o quê? Surdos. Surdos. Aí em São Paulo, terminando. Uma igreja batista grande. Aí o pastor falou, olha, nós precisamos contratar 2 pessoas para... Como que é aquele? Para pessoa surda, como que ele chama aquilo lá? Hã? É Libras? Então, isso daí. Aí disse o pastor,
pessoa perguntou ao pastor: pastor, quantos surdos tem nessa assembleia? Todos. Será que eu e você também não estamos surdos? Coloquemos diante de Deus. Deixe Deus avaliar você, não você se avaliar. Você se avaliar, você vai dizer: eu sou rico e abastado, não preciso de nada, nem de Deus. Mas quando Deus avalia, irmãos, eu preciso ter temor e tremor. E Deus nos avalia, porque Ele nos ama e quer que nós voltemos para Ele. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.